Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje é com muito prazer que eu apresento a nossa palestrante convidada hoje, a professora doutora Solange Cadori. A professora Solange Cadori possui graduação e bacharelado em Química e em licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Foi docente do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Unicamp no período de 1987 a 2018 e desde 2018 atua como pesquisadora colaboradora no Departamento de Química Analítica. De 2021 a 2025 atuou como pesquisadora colaboradora voluntária no Instituto de Tecnologia de Alimentos. Em sua carreira, atuou na área de química analítica, com ênfase em análise de traços e empregando espectrometria atômica. Seus principais interesses de pesquisa envolveram amostras biológicas, ambientais, poliméricas e de alimentos. Nos últimos anos, sua pesquisa envolveu estudos do teor total, especiação e avaliação da bioacessibilidade e biodisponibilidade de elementos metálicos em alimentos. Em sua carreira, orientou 31 trabalhos de iniciação científica, 14 dissertações de mestrado, 17 teses de doutorado e supervisionou 16 trabalhos de pós-doutorado. Publicou mais de 100 artigos científicos e foi membro do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, o INCTAA. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química da Unicamp nos períodos de 1998 a 2002 e de 2006 a 2010. Foi também presidente do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Química da Sociedade Brasileira de Química no período de 2005 a 2013. Atuou como membro do Comitê Assessor da CAPES na área de Química no período de 2001 a 2004 e de 2013 a 2018. Foi também editora associada do JBCS na área de Química Analítica e áreas correlatas, de 2010 a 2018. Recebeu o prêmio SBQ Vanderlan Bolzani, da Sociedade Brasileira de Química, em 2022, e a medalha JBCS da Sociedade Brasileira de Química em 2023. Então, muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade hoje. Obrigada, Rafaela, pela apresentação. Eu queria agradecer ao professor João Paulo e à professora Rafaela pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, nessa casa que me acolheu há muitos anos, onde eu vivi grande parte da minha vida e onde praticamente toda a minha vida profissional, né, se desenvolveu. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo IQ Unicamp e para mim é um prazer ter sido convidada para falar sobre esse tema que é bastante importante aqui para todos nós, né, que trabalhamos nesse ambiente acadêmico. Então, falar um pouquinho sobre ética nas pesquisas, nas publicações científicas, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Eu vou mostrar alguns exemplos do que está sendo feito de maneira errada, né, por aí, que eu acho que é a maneira mais fácil, talvez, da gente compreender aquilo que não deve ser feito. Bom, a gente sabe, na pós-graduação, imagino que a maioria de vocês aqui está envolvido com a pós-graduação, os programas, os alunos são sempre avaliados, e um dos itens que tem um peso maior é a publicação de artigos, é o número de artigos publicados, é a revista onde ela foi publicada. Quer dizer, no passado era só o número de artigos que importava. Aí, quando a gente estava trabalhando na CAPES, a gente conseguiu mudar um pouco esse conceito para mostrar que número não significa qualidade. Então, o fator de impacto da revista é importante, o número de citações de um artigo publicado é importante para mostrar a qualidade dessa pesquisa. Mas também a gente sabe que publicar um artigo não é fácil, né? Se a gente for fazer uma análise,
o número de trabalhos que são submetidos e que são aceitos imediatamente, a parcela não chega a 5% dos trabalhos que são submetidos, que são aceitos. A maioria dos trabalhos exigem uma revisão menor, uma revisão maior, e a maior parcela dos artigos, infelizmente, é recusada. E muitas vezes o trabalho tem qualidade, mas ele é recusado por diferentes razões. E às vezes não é recusado uma vez, são várias revistas que a gente pode tentar e o trabalho continua sendo recusado até no final a gente conseguir a publicação. Então, são várias as razões para recusar a publicação de um trabalho, e tem uma, né, e uma delas envolve problemas de ética, problemas de plágio, de fraude, que é uma razão, nos últimos anos, esse fator se tornou bastante importante na hora de recusar ou aceitar um trabalho. Bom, quando a gente fala em ética, a gente tem duas palavras, moral e ética, que às vezes são confundidas, né? Então, o que é moral? Moral vem do latim mores, é um conjunto de princípios, de normas, de valores de um determinado grupo social. Já a ética, que vem do grego ethos, ela tenta explicar, justificar, criticar a moral de uma sociedade. Então, a moral é da sociedade, a ética é do indivíduo, a maneira como o indivíduo se porta frente àqueles valores que são aceitos por uma determinada sociedade. Pode ser um grupo étnico, pode ser uma sociedade, a sociedade científica, etc. Então, por que falar de ética na vida acadêmica, nas publicações, na pesquisa? A primeira razão, e a mais importante, porque o conhecimento científico ele é construído sobre o conhecimento, sobre a confiabilidade do que já existe na literatura. Eu leio um livro científico, eu leio um artigo que foi publicado 100 anos atrás, eu leio aquelas hipóteses, aqueles teoremas, aquelas teorias químicas de 100, 200, 300 anos atrás, e eu acredito naquilo. Se eu não acreditar, eu vou tentar provar que aquilo é verdadeiro. Se eu tento fazer isso, todo mundo fica fazendo isso, a ciência não anda. Então, a gente tem que acreditar naquilo que os que nos precederam escreveram, publicaram. Assim como a gente espera que quem venha depois de nós acredite naquilo que a gente está fazendo agora, está publicando agora. Além disso, a sociedade confia nos pesquisadores, confia na comunidade científica, no resultado das pesquisas que são desenvolvidas. E um exemplo disso são os medicamentos, as vacinas, né? Então, a sociedade recebe esse conhecimento que a gente fornece para eles e aceita. Então, a ética na pesquisa científica é um conjunto de valores estabelecidos pela comunidade científica que vão ser utilizados, vão ser usados pelo indivíduo, pelo pesquisador, buscando atender aquele conjunto de princípios, de valores que a comunidade científica aceita como sendo adequados para a pesquisa. Então, quando a gente fala em conduta na pesquisa, a gente tem boas práticas na pesquisa, que é aquilo que a gente deve seguir. Se eu descer aqui, fica ruim para vocês? É que aqui eu fico meio... boas práticas na pesquisa, existem enganos honestos, são aqueles, alguns erros que podem acontecer na pesquisa de maneira não intencional. Existem práticas questionáveis na pesquisa e a má conduta na pesquisa, que essa não pode ser aceita de forma alguma. Então, enganos honestos na pesquisa é quando eu faço um experimento, eu obtenho um resultado e, por alguma razão, aconteceu algum erro lá no meio. Pode ter sido uma mudança numa condição de uma reação química, por exemplo, e eu não percebi, e aquilo lá gerou um resultado que não era o que aconteceria se não tivesse havido essa mudança. Ou então, na hora que eu vou coletar os dados para passar para uma tabela, eu digito um número errado e aquele número errado vai me dar um gráfico que mostra um comportamento diferente do que seria o verdadeiro. Então, é um engano que acontece não de forma intencional.
Normalmente, esses enganos, eles são percebidos pelos autores antes de publicar ou, às vezes, depois de publicar. E quando eles são descobertos, né, quando a gente percebe esses enganos, normalmente os próprios autores fazem questão de corrigir, porque aquele erro pode levar a outros erros em estudos futuros. As práticas questionáveis na pesquisa, bom, a gente tem várias, né? Pode ser duplicidade de publicação, eu usar os mesmos dados, escrever de forma diferente para ter 2 artigos, citação incompleta de um trabalho, eu estou com o meu trabalho pronto, eu descubro que alguém no mundo publicou um trabalho igual ao meu, eu não vou citar, vai que o assessor não leu ainda esse artigo, aí eu não perco o ineditismo do meu trabalho e eu consigo que o trabalho seja publicado. Ou conflito de interesse, isso vale principalmente para avaliação de trabalhos, ou atribuição de autoria a quem não contribuiu com o trabalho. Isso é muito importante, é muito sério. E eu volto a falar sobre isso mais adiante. Tá? Então, em relação à má conduta, a gente pode sintetizar a má conduta na pesquisa de 6 maneiras. É fabricar dados, falsificar as medidas, cometer plágio, que é o mais comum, né? O ghostwriting, que é um autor fantasma, ocultar risco e causar dor. Bom, ocultar riscos normalmente envolve pesquisas envolvendo seres humanos. Então, a gente tem que lembrar que o primeiro documento ético científico internacional, ele surgiu a partir do julgamento de Nuremberg, no final da Segunda Guerra, quando veio a público todos aqueles experimentos bárbaros que foram feitos por médicos, usando seres humanos sem o consentimento deles. Né? Então, a partir disso, a ética passou a ser uma preocupação na pesquisa. E, claro, sempre que a gente vai fazer algum experimento que envolve seres humanos, existe um comitê de ética que deve ser acionado, e se no meio do experimento se descobre algum motivo ou alguma coisa que vai prejudicar esse indivíduo que faz parte da pesquisa, o docente, o orientador, ele tem que mudar o rumo dos experimentos ou, às vezes, até abandonar aquele estudo, porque vai ser prejudicial para o indivíduo. A mesma coisa em relação a causar dor, principalmente se tratando de animais, experimentos com animais. Também existe um comitê de ética, um órgão dedicado a isso, que procura lembrar os pesquisadores que os animais, eles têm consciência, eles têm memória, e se eles sofrem dor, se eles sofrem angústia durante esses experimentos, se eles não são abatidos no final do experimento, essa angústia, essa dor, esse sofrimento, pode passar para o comportamento dele posterior. Né? Bom, falando aqui um pouquinho do ghostwriting, que vantagem ter ser um pesquisador fantasma? Tá? Ghostwriter, vocês sabem o que é, né? Uma pessoa que é contratada para escrever um texto, mas a pessoa, assim, é um contrato, a pessoa recebe para escrever aquele texto e ela sabe que ela vai entregar aquele texto para alguém, e esse alguém vai publicar aquele documento com o nome dele. Quem escreveu, recebeu por isso, então, legalmente não tem nada de errado. Moralmente é outra coisa, né? Mas na pesquisa científica, tem algum interesse a gente ser um pesquisador fantasma? Aqui a FAPESP publicou em 2011 uma matéria onde ela descreve um artigo que foi publicado com autores fictícios. É um artigo científico muito bem escrito, com resultados muito interessantes sobre o estudo sobre obesidade, que foi escrito por 5 pesquisadores de uma universidade na Grécia. Aí existia um pesquisador em Boston que trabalhava com esse tema, que tinha bastante resultados sobre isso, que apresentou em vários congressos, várias conferências, ele apresentou os resultados desse trabalho. E aí ele foi verificar o artigo e viu que, primeiro, os resultados eram iguais aos dele. Segundo, ele nunca ouviu falar naqueles pesquisadores. E vocês, alguns aqui estão mais no começo de carreira, outros mais
adiantados, a gente sabe. A gente conhece a comunidade científica, especialmente quem trabalha no mesmo tema que a gente. Então, de repente, aparece um trabalho bonito, perfeito, de alguém que nunca se ouviu falar, aí ele foi procurar. Quem é esse cara? Entra lá na universidade, não existe, nenhum dos autores existia. Aí ele entra em contato com o editor da revista. Aí é feita levantada uma sindicância, fazem uma averiguação e descobrem que realmente a pessoa não existe. Então, esse professor de Boston concluiu que quem escreveu era um cientista, era um pesquisador, porque estava muito bem escrito o artigo. Então, só podia ser alguém que não gostava do grupo dele, ou não gostava dele, e quis prejudicar esse pesquisador, tirando a primazia do trabalho. Quer dizer, quando ele estava com o trabalho praticamente pronto, ele ia publicar, e aí, tá, agora vai ter que citar alguém que ele não conhece, e ele perde a primazia do trabalho. Além disso, ele era sócio de uma empresa, de um laboratório que desenvolvia tratamento que envolvia doenças metabólicas, que tinha tudo a ver. Então, ele acha que alguém queria prejudicar, ou ele ou a empresa. Mas foram autores fantasmas de um trabalho científico muito bem escrito, muito bem elaborado. Bom, quando a gente viola práticas da pesquisa que são aceitas pela sociedade científica, a gente está incorrendo, né, a gente está comprometendo a integridade dessa pesquisa. E isso vai desde incoerências entre o objetivo que a gente propõe no nosso estudo e os resultados obtidos. Tem que ver se o que eu me propus, eu realmente obtive no final. Manipulação de experimentos para obter os resultados que eu acho que tem que ser. Adulteração dos dados, dos gráficos, das imagens que eu obtenho ali, eu faço o experimento direitinho, mas o resultado não foi legal, então eu vou trabalhar os dados que eu obtive. E até a apresentação de resultados de tal maneira que gere dúvidas, que gere uma conclusão falsa. Então, tudo isso constitui falsificação de dados, de imagens ou de medidas, que também é uma prática condenável. Bom, ao contrário de eu manipular os dados, manipular os experimentos, eu posso fabricar os experimentos. Eu nem faço experimentos. Para que eu vou perder tempo? Já vou direto, né, já começo a escrever o artigo. E já com os resultados que eu acho que tem que ser. Ou que eu esperava de ser quando eu pensei naquele tema para pesquisa. Tá? Então, aqui a gente tem a fabricação de todos os resultados para chegar naquele fim esperado. Então, aqui tem um exemplo, é um cardiologista de Harvard, se descobriu, depois de um tempo que ele estava trabalhando, que pelo menos 8 dos seus artigos continham dados fabricados. Claro que quando isso foi descoberto, ele foi demitido de Harvard, perdeu o direito de receber financiamentos por 10 anos, e a universidade foi obrigada a devolver toda a verba que tinha sido utilizada nos projetos que tinham gerado aqueles 8 artigos. Então, é sério. Pode ser fácil, pode ser sedutor, cometer uma fraude para conseguir um resultado imediato, mas tem consequências. E, como eu disse, a sociedade se conhece, a comunidade científica se conhece, e é fácil de chegar numa fraude. Esse aqui é um alemão. Aos 31 anos, ele já tinha 70 artigos publicados, e, assim, perfeitos, resultados magníficos, mas tão lindos, que começou a gerar dúvida. E mais, ninguém conseguia reproduzir os experimentos dele. Aí depois, claro, quando começa, não reproduz, vão atrás, estudam um pouquinho mais e descobrem que ele usava as mesmas figuras em trabalhos diferentes. Aí, quando ele foi contactado, ele falou, olha, faz tempo que terminei o meu
meu doutorado, ele já trabalhava numa indústria de desenvolvimento de transistores. Ele falou, eu já defendi meu doutorado, caderno de laboratório eu nunca tive. Eu fazia direto os experimentos, botava o resultado lá no computador. Depois que eu defendi a tese, comecei a trabalhar, o computador já estava velho, formatei, não tenho nada, as amostras também já se foram, então eu não tenho como comprovar que eu realmente fiz tudo certinho. Resultado, ele foi demitido do emprego e perdeu o título de doutor. Então, a gente tem que sempre pensar nas consequências. E um outro aspecto de má conduta, que talvez seja o mais conhecido, o mais fácil também de incorrer nessa má conduta, é o plágio. O que é o plágio? É usar palavras, é usar ideia, usar conceitos de processos de outras pessoas e não atribuir o mérito a essas pessoas. Quer dizer, eu posso usar conhecimento de outras pessoas, é para isso que serve a ciência, mas eu tenho que dar o mérito a quem merece. Aqui, esse geneticista, ele renunciou ao cargo de vice-chanceler de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, porque ele plagiou o projeto de pesquisa. No projeto, descobriram, né, logo em seguida, que ele tinha, depois que ele tinha sido, o projeto tinha sido aprovado, que o projeto era um plágio. Como ele era uma pessoa famosa, um pesquisador bastante renomado, não demitiram ele. Ele já tinha recebido muito dinheiro para a instituição, com outros projetos. Ele teve o trabalho monitorado. Quer dizer, em 2002 descobriram isso e até 2004, que era o final do projeto, ele teve todo o trabalho monitorado para ver se o plágio era só no projeto ou se ia ter plágio nos resultados também. Então, acho que não vale muito a pena, né, queimar o nome assim tão facilmente. O plágio, um outro tipo de plágio, né, é nos artigos científicos mesmo. Isso aqui, então, aconteceu com a Química Nova, um artigo que foi publicado em 2005 por um grupo do Rio Grande do Sul e da Argentina. Em 2007, apareceu um artigo na revista Analítica, que era uma revista que não tinha referagem, não passava por avaliação pelos pares. Bom, resumo, o título tinha sido alterado e o conjunto de autores também era diferente. O resto, do resumo até a última referência bibliográfica, era cópia. Então, isso, claro, teve toda uma denúncia, a SBQ se envolveu, porque a Química Nova é da SBQ, se envolveu até comprovar que realmente era fraude, e não foi a única. A gente descobriu que aquele grupo de pesquisadores cometeu outros plágios, assim, plágio total, e, claro, até poder retirar esse artigo da revista Analítica. Então, a gente tem diversas categorias de plágio. O plágio total, então eu só troco o nome do autor e o resto eu copio tudo. Eu posso ter um plágio parcial, onde eu copio uma parte, um parágrafo de algum trabalho e não cito o autor original. Mas aqui vale lembrar que eu posso não cometer o plágio, mas eu posso usar um texto, uma parte de um artigo, de um livro, de um outro autor. Só que tenho que, primeiro, citar a fonte original e usar esse recurso aqui. Eu crio um parágrafo recuado no texto, com uma letra diferente, uma letra menor. Isso já indica que o texto não é meu, é de outra pessoa. Tá? Isso é perfeitamente aceitável. E tem também o plágio conceitual, que é se apropriar da ideia, do conceito de outra pessoa, sem dar o devido crédito, mesmo que eu use as minhas próprias palavras. Então, só fazendo algumas considerações sobre plágio, no Brasil, além de ser uma conduta antiética, é crime. A gente tem uma lei que trata sobre plágio. Mas a gente tem sempre que lembrar
que o plágio ele pode acontecer, às vezes, de forma não intencional. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo não é correto. Por isso é importante a gente falar sobre ética. Porque a ética, o conceito de ética, ou o plágio, o problema de plágio, não começa aqui na universidade, quando está escrevendo a dissertação, a tese. Ele vem desde lá no jardim da infância, ou no, sei lá, no primeiro grau, quando o professor dá um tema para o aluno chega em casa, fala com os pais, tem um computador lá, ele vai, digita o tema, copia o texto que aparece e leva para o professor, sem colocar referência bibliográfica. Ele não sabe o que é isso, é uma criança. Se o professor não chama atenção, ele vai achar que é assim que funciona. Então, é importante a gente lembrar que a ética vem desde a escola, desde a família, desde a escola, porque ética é do indivíduo. Então, ele tem que aprender esses conceitos. Acho que aqui, quando a gente vai fazer uma dissertação, uma tese, às vezes a gente tem uma figura num livro ou num artigo que eu preciso dessa figura para colocar na minha dissertação, na minha tese. Então, eu não posso usar aquela figura, a não ser que eu tenha a concordância do editor daquele livro ou daquela revista. Mas eu posso alterar aquela figura, fazer uma figura muito parecida e colocar, né, do lado adaptado da figura tal, eu cito, mas não é a figura original. A figura original só com a autorização da editora. E aqui vale só lembrar que se alguém publica um artigo antes da defesa da dissertação ou da tese, aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura que está no artigo não é mais de vocês. Vocês não podem colocar na tese, a não ser que vocês solicitem para a editora autorização para usar. As editoras normalmente concedem isso, e quando ela dá essa autorização por escrito tem que estar colocada no apêndice da dissertação ou da tese. Tá? Então, é importante isso. Publicou não é mais de vocês, assinou o copyright, é da editora, não é de vocês. Bom, todas as publicações que têm importância quando eu estou elaborando um texto, elas devem ser incluídas, senão eu incorro naquela prática questionável, né? Informações que são importantes, mas que não estão publicadas, mas o autor, eu conheço o pesquisador, ele falou para mim como é que funciona, como é o resultado, que eu posso colocar no meu documento, mas eu tenho que ter autorização do autor por escrito. E todas as pessoas que estão envolvidas num trabalho, elas têm que fazer parte do conjunto de autores. Tá? Não é porque eu briguei no meio do trabalho com o meu colega que eu vou publicar o trabalho e de jeito nenhum eu quero o nome dele no meu trabalho. Não, se ele contribuiu, o nome dele tem que estar no trabalho. Por outro lado, o cara, não, mas eu toda tarde vinha aqui, fazia café para mim, de noite fazia café para eu ficar acordado, fazendo experimento. Também não é motivo para ser autor. Pode ir no agradecimento, né? Eu agradeço fulano que me deu força, mas não autor de trabalho, certo? Então, essa parte de quem pode, quem deve ser autor de um trabalho, a FAPESP se preocupa muito com isso. Tanto se preocupou que criou um grupo de trabalho que, em 2014, publicou o resumo das discussões, mostrando diferentes aspectos, se pode ou não pode ser autor do trabalho. Então, acho que é importante, se alguém tiver interesse, procurar isso aí para ver. É bastante interessante. E ainda a revista FAPESP publicou, em 2020, um artigo, né, uma matéria intitulada Autoria Presenteada, onde um professor dos Estados Unidos entrevistou 613 pesquisadores de 100 universidades e concluiu, depois dessas conversas, que muitos incluíam o nome de pesquisadores famosos, né, ou mais sêniores, que faziam parte daquele grupo, daquela instituição. Por quê?
porque o nome de uma pessoa, de um pesquisador já bem estabelecido, já bem conhecido, aumentava a chance do trabalho deles ser aceito. Por outro lado, também existe aquela troca de favores. Eu coloco o teu nome, tu coloca o meu, ou fulano me ajudou no início da carreira, então eu vou colocar o nome dele em homenagem a ele. Não, coloca um agradecimento, né? Não precisa devolver favor, não precisa presentear alguém com uma autoria. Bom, aqui em 2022, a FAPESP continua trabalhando nesse tema, e um outro pesquisador na Universidade de Cornell analisou 82 mil artigos que continham um total de quase 630 mil autores. E ele concluiu que 1/3 desses autores não tinha não tinha os requisitos necessários ou desejáveis para serem considerados autores. Quer dizer, eles ganharam a autoria aumentaram o número de artigos, inflaram o currículo deles. Além do plágio que a gente estava falando, a gente tem um outro problema, que é o autoplágio. Eu posso usar uma parte de um artigo que eu escrevi no meu próximo artigo? Eu posso. Eu posso usar até 30% de um artigo que eu já publiquei no meu próximo artigo, desde que esses 30% se restringam à parte experimental. Claro, eu trabalhei quase toda a minha vida com espectrometria atômica. Eu tinha um conjunto de equipamentos, eu tinha os reagentes que eu usava, eu tinha um protocolo de trabalho que era utilizado, independente do metal que eu estava usando ou da amostra que eu estava usando. Então, eu vou criar descrever o equipamento de forma diferente? Não tem como. Eu até posso mudar alguma palavra, mas o conceito é aquele. Então, na parte experimental, eu posso ter até 30%, mas eu não posso ultrapassar esses 30%. Tá? E nem pensar que eu vou usar esses 30% ali na parte de introdução, muito menos nos resultados, nas discussões e nas conclusões. Então, tá vendo? Bom, para detectar o plágio textual é bastante simples, hoje em dia já está já é corriqueiro, eu acho que até a CPG aqui tem um programa para as dissertações e as teses, a biblioteca já tinha há mais tempo, as editoras de revistas têm o programa antiplágio, então o plágio textual ele já está mais ou menos sob controle, tem que fazer bem direitinho se quiser plagiar, né? Vai ter que gastar um pouquinho do cérebro para poder fazer esse plágio. Agora, o plágio de figuras já é mais difícil. Então, existe uma professora da Holanda, Elisabeth Bick, que ela trabalha só com fraudes em imagens. E ela já encontrou muitas. Inclusive, nos trabalhos, 5 artigos de uma pesquisadora que trabalhava na Pfizer e que foi demitida quando foi constatado que realmente ela tinha fraudado imagens em 5 artigos. Tá? A fraude da imagem, não precisa ser eu copiar a figura inteira, a imagem inteira. Mesmo copiando uma parte de uma imagem que já foi publicada, isso é plágio e tem consequências. Então, isso aconteceu num trabalho de doutorado da USP, onde a aluna copiou partes de uma figura de um trabalho da UFRJ que tinha sido publicado 5 anos antes. Quando foi descoberto isso, foi feita a denúncia, a USP instaurou um inquérito, chegaram à conclusão que realmente tinha havido a fraude, e no final o resultado foi que o orientador da aluna foi demitido da USP e a aluna, que naquela altura já tinha defendido o doutorado, teve o seu doutorado cassado. Tá? E, além disso, o trabalho foi retratado, foi despublicado.
Então, quando é identificada uma fraude, a gente vê em alguns artigos esse carimbo, né, retraction, que é a despublicação desse trabalho. Quando isso aparece, sempre vem também um relatório onde vem a data onde ocorreu a despublicação e a razão, o motivo pelo qual o artigo foi retratado. Então, resumindo aqui, a retratação ela pode ocorrer por diferentes formas também. Ela ocorre por fraude, ela ocorre por enganos honestos. Então, fraudes, enganos honestos, que é a maior parte dos trabalhos retratados são por enganos honestos, ou por pressão externa. O exemplo clássico é o Galileu Galilei, que para fugir da Inquisição teve que se desdizer lá em relação ao mundo, ao centro do universo, senão ele ia ser queimado, né? Normalmente, os autores são, como enganos honestos é a causa maior, normalmente são os próprios autores que pedem a retratação, ou os editores, ou alguma instituição. E por que eu estou falando isso, estou chamando a atenção aqui? Porque os alunos, a gente, quando vai escrever um artigo, a gente sempre tem, sei lá, tem uma pilha de artigos que eu usei no decorrer do meu trabalho. E aí eu pego, assim, uma informação que um artigo legal tem, citando um outro artigo. Aí, às vezes, aquele outro artigo ele já está citando um outro, e assim aquilo é uma corrente, né? E quem garante que aquela informação original, o artigo original daquela informação não está despublicado? Ele pode ter sido retratado. E se eu não consulto a referência original, eu vou estar citando na minha tese, no meu documento, um artigo, uma informação que não existe, ela não está publicada. Eu posso colocar lá o nome do... Não adianta, aquele artigo não existe mais, ele foi despublicado. Em relação a isso, quando eu comecei a trabalhar com esse tema da ética, quando eu estava na CAPES, a CAPES se preocupou com esse problema de ética na academia, e foi criado um grupo, e eu fui selecionada como uma das pessoas para falar sobre ética nos programas de pós-graduação. E aí eu acompanhei esses casos de fraude que aconteceram, né, que estavam bem relatados, e eu lembro de um caso em especial que 5 anos depois de retratado, o artigo continuava sendo citado. O primeiro ano eu até entendo, o artigo já tinha sido aceito, a editora demora para publicar, agora 3, 4, 5 anos depois, o artigo continuava sendo citado. Por quê? Porque a pessoa que escreveu aqueles últimos artigos não sabia que aquela informação não existia mais, o artigo tinha sido retratado. E aí tem um exemplo interessante, esse pesquisador, um médico, em 2015 ele era citado como uma das mentes mais brilhantes, né, do mundo científico. E claro que com isso ele fazia parte da lista dos mais citados no mundo inteiro. Aí se descobriu que ele teve 7 artigos com manipulação de imagens. Resultado, foram retratados. Esses 7 artigos tinham mais de 500 citações. 500 citações é bastante citação. Certamente ele saiu dessa lista aí de pesquisadores mais citados, né? Mas, quer dizer, 500 citações que estavam ali inflando o índice H dele. Um outro problema de ética envolve a avaliação de projetos e de publicações. E aí a gente entra naquele tema que eu falei lá no comecinho de conflito de interesses. Se eu recebo um projeto ou um artigo de alguém que é meu amigo, alguém que eu conheço bem, eu vou olhar aquele artigo, eu vou fazer a minha avaliação com a melhor boa vontade do mundo, né? Afinal, é uma pessoa que eu conheço, trabalho direitinho, né? Agora, se eu recebo um projeto ou um parecer do meu maior inimigo, eu vou procurar na vírgula se tem alguma coisa para eu recusar, né? Quer dizer, o fator pessoal, ele vai interferir. Então, a atitude ética que eu tenho que ter é recusar, escrever para quem me enviou aquele trabalho ou aquele projeto, dizer, olha, eu tenho problemas de compatibilidade e eu não me sinto à vontade de dar esse parecer.
Isso é ético. Porque senão sempre pode ser questionado, tanto o aceite como a recusa, e em algum momento posterior pode ser questionado. Aqui, então, a gente tem um exemplo sobre isso, de problemas de ética na hora de dar o parecer. Esse professor trabalha com diabetes, é endocrinologista. Ele, em 2015, submeteu um manuscrito para essa revista, o artigo foi para referagem, foi recusado, até aí tudo bem. Só que em 2016, um ano depois, ele descobre numa revista da Alemanha um artigo com trechos inteiros do trabalho igual que o do manuscrito dele. Aí ele ficou brabo, né? Conversou com o editor dessa revista, os editores foram atrás, fizeram um levantamento e descobriram que um dos autores daquele artigo recém-publicado tinha sido o assessor do manuscrito dele que tinha sido recusado. Quer dizer, a pessoa simplesmente copiou, cometeu plágio, né? Aí o que aconteceu? O revisor, no final, teve que admitir que ele plagiou aqueles dados, uma parte do trabalho, e o artigo dele foi retratado, foi despublicado. Esse professor, esse editor do Journal of Theoretical Biology, em 2019, ele foi afastado do cargo de editor porque se descobriu que ele solicitava para os autores que submetiam artigos para a editoria dele, para incluir trabalhos dele na discussão do trabalho, para aumentar o índice H dele, certo? Além disso, também descobriram que ele foi além. Ele adicionou o nome dele em artigos quando não tinham adicionado ou citado o trabalho dele, né, além de citar aumentar o índice H, ele quis aumentar o número de artigos dele. Então, ele pegou e ele colocava o nome dele em trabalhos já aceitos. Quer dizer, falta de ética total. Aqui no Brasil, a gente teve um problema parecido com esse. Foi uma revista que tinha um fator de impacto 0,4, 0,7, e, de repente, na próxima edição do fator de impacto, ele estava com, sei lá, quase 2, ou passava de 2. Quem trabalha com editoria sabe que aumentar 0,5 no fator de impacto quase precisa manipular. Agora, passar de 0,7 para 2, de forma natural, não existe. É muito, muito difícil. Aí, o que se descobriu? Que o editor, para tentar assim, dar um peso maior para a revista, ele sugeria para os autores adicionarem, incluírem trabalhos da revista que estavam publicados na revista nos últimos 2 anos, que é o que importa na hora de estabelecer o fator de impacto. Então, claro, a comunidade é pequena, todo mundo se conhece, um negócio desses, na hora, o que aconteceu? O cara foi demitido, lógico, e aí a revista ficou, acho que 5 anos, sem fazer parte ela não recebia fator de impacto durante 5 anos. Então, tudo tem consequências, não adianta. Então, a minha pergunta é, vale a pena mentir, criar dados, fabricar dados, falsificar dados? Eu repito, a comunidade científica é pequena, cada um conhece o seu nicho, cedo ou tarde, vocês também vão, quem não conhece ainda a comunidade científica vai conhecer, vai saber quem é quem, tanto aqui no Brasil como no exterior. A mentira vai aparecer, vai ser descoberta, e vocês vão arruinar a carreira de vocês. E eu acho que vale a reflexão que a carreira de vocês não começa quando vocês entram no mestrado ou quando vocês entram no doutorado. Ela começa lá no jardim da infância. Então, pensa bem quanto tempo vocês gastaram, vocês estudaram, quanto vocês investiram para chegar onde vocês estão hoje. Aí, uma coisa errada, o nome de vocês vai para a lama. E para sair da lama é difícil, se conseguir sair. Tá? Então, acho que é necessário assim, pensar um pouco sobre isso. Bom, eu não podia deixar de falar um pouco sobre inteligência artificial. Eu sei que eu já estou aqui extrapolando o tempo, mas eu acho que eu vou falar
rapidamente, que é um tema que está na moda, está em voga, está na boca de todo mundo, não só da comunidade científica, mas da população em geral, né? O uso de inteligência artificial, ele é interessante. Ele pode ser utilizado em pesquisa, porque ele tem várias vantagens. E a gente tem que aproveitar essas vantagens para otimizar o nosso trabalho, o tema, a qualidade do trabalho, a divulgação dos trabalhos. Mas existem também alguns contratempos, existem algumas dificuldades, né, no sentido de usar a inteligência artificial. Então, é importante que a precisão e a confiabilidade dos algoritmos da inteligência artificial sejam feitos de tal forma que garantam a qualidade do trabalho. Eu tenho que usar para melhorar a qualidade do meu trabalho. Mas existem problemas, que são discrepâncias que já existem. Quando eu uso a inteligência artificial, elas tendem a crescer. Então, elas vão privilegiar um grupo que já está bem estabelecido, por quê? Porque ela vai pegar aquelas informações que estão em maior número. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, por outro lado, ela pode acelerar a pesquisa, torna os resultados mais interessantes para quem vai entrar em contato com aquele tema, né? Ela pode democratizar o acesso à publicação científica para diferentes grupos, ampliando, então, o espectro de pessoas que trabalham em diferentes áreas. Quando a gente fala em publicações, a inteligência artificial pode otimizar o tempo e auxiliar a melhoria dos textos, porque ela pode criar rascunhos que vão facilitar a organização daquele material todo e o documento final. Ela pode gerar resumos de forma interessante, que sejam atrativos para o leitor, e também pode traduzir textos para diferentes línguas, ampliando, então, a abrangência daquela pesquisa que eu estou desenvolvendo. Mas, sempre tem um mas, né? Pode resultar em plágio. Por quê? Ele vai fazer o trabalho, a inteligência artificial vai fazer o trabalho que foi solicitado, mas ele não vai citar as fontes, eventualmente. Então, eu posso incorrer em plágio. Então, eu vou incorrer em plágio de forma não intencional, mas também ela pode disfarçar textos que foram plagiados de forma intencional, que vão dificultando ou impossibilitando a detecção desse plágio. Então, também são aspectos que precisam ser considerados. Como os periódicos enfrentam a IA, quando eu estava na editoria ainda não existia esse boom de IA, então eu não sei como está agora, mas de uma maneira geral, existem incoerências e ambiguidades quando se trata desse assunto, e isso dificulta os pesquisadores para agir de forma ética, né? E muitos periódicos não têm nenhuma política sobre IA ainda, porque é um tema que ainda gera muita discussão. Então, é importante a gente tentar agir com bom senso. Tem um artigo, um editorial da CS Nano, ele trata sobre as boas práticas de pesquisa, de publicação, usando a inteligência artificial. Quem tiver interesse, acho que é interessante, é de 2023, que fala um pouquinho, então, sobre a inteligência artificial e os periódicos. Bom, aqui no Brasil, a gente tem diversas agências, diversos órgãos de pesquisa, de fomento. O CNPq, ele sempre foi o primeiro, assim, quando começou a surgir problemas de ética, o primeiro órgão que estabeleceu um código de ética para a pesquisa científica foi o CNPq, que divulgou. Depois, FAPESP, CAPES, a Unicamp está divulgando agora, a gente precisa assinar um termo, né, de pesquisa para dizer que está trabalhando sobre os princípios éticos. Então, o CNPq, isso é coisa recente, saiu num dos últimos boletins da SBQ, onde ele diz que não é proibido usar inteligência artificial, mas tem que ser declarado o tipo e a fase do trabalho em que foi usada a inteligência artificial.
O que não pode é passar a impressão de que aquele trabalho, aquela parte do trabalho, foi feita por um humano, quando, na verdade, foi feita por inteligência artificial. Além disso, ele fala, os autores são responsáveis pelo conteúdo final, inclusive plágios ou imprecisões que possam acontecer por conta do uso da inteligência artificial. E também ele não recomenda na elaboração, a inteligência artificial na elaboração de pareceres científicos. Além de incluir essas regras, ele estabelece já sanções, que vão desde uma advertência, suspensão de bolsas, interrupção do benefício, até a devolução dos recursos que o indivíduo, a instituição recebeu do CNPq, se usou de forma irregular a inteligência artificial, e for constatado. A revista FAPESP, de novo, agora na edição de março, ela fez um trabalho de referências inventadas, um artigo que foi submetido, ironicamente, ao Journal of Academic Ethics, onde tinha 29 referências, 19 apresentavam problemas, que remetiam a artigos que não existiam, que não estavam na literatura. Aí, quando eles entraram em contato com o autor do artigo, ele reconheceu que eles usaram o ChatGPT para gerar as referências. Gerou as referências, colocaram no artigo e mandaram. Eles não olharam o que tinha acontecido. Resultado, o artigo foi retratado. Por quê? Porque ele não declarou que tinha usado inteligência artificial. Então, e aqui é a última notícia, eu já tinha encerrado a apresentação, na terça-feira fui olhar o jornal, estava lá, Jornal Nacional. Universidades do Brasil estabelecendo regras para o uso de inteligência artificial na educação. Então, o Conselho Nacional de Educação está formulando regras para o uso da inteligência artificial, e isso deve ser publicado até o meio do ano. Então, acho que aí depois fica mais fácil, tanto para os alunos como para os docentes, saber como agir. Bom, então, para concluir, queria dizer que o comportamento inadequado da pesquisa ele vai diminuir a confiabilidade dos registros científicos, enfraquece a confiança entre os pesquisadores, afeta a confiança do público, da sociedade em relação aos pesquisadores, além de gerar um desperdício de recursos públicos, porque a pesquisa aqui no Brasil, a maior parte é feita com recursos públicos. Então, eu ressalto novamente, bato na mesma tecla, não vale a pena destruir uma carreira por uma vantagem momentânea, certo? Então, eu queria agradecer muito a paciência, a presença de vocês aqui. Eu sei que eu extrapolei o horário, mas é um tema importante, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Solange, por trazer esse tema tão importante, que eu acho que todo mundo deveria ouvir, é muito importante para os nossos discentes que estão iniciando a carreira. E agora eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria... Professor Solange, obrigado pela disponibilidade, pelo interesse em ministrar o seminário. Eu tenho um comentário e uma questão. O comentário é o seguinte: esse é um tema que eu acompanho faz tempo, porque quando eu estava na iniciação científica, em 2011, surgiu um advento aqui no Instituto, alguns presenciaram isso, então eu sempre tive um cuidado sobre isso. Estava aluno de IC, estava chegando na pesquisa, então já surgiu no momento acalorado, Então, assim, só para fazer um comentário para quem está nos escutando aí pelo YouTube e para os pós-graduandos, não só que a comunidade é pequena e se conhece. Não vale a pena fazer isso, porque você demora 40 anos para construir uma carreira e ela acaba num dia. E a comunidade científica, não só pequena, mas a gente não tolera isso. Porque isso é uma quebra de confiança, e a ciência é baseada em confiança, e isso também vai de encontro com quem se esforçou para fazer um trabalho honesto. Então, assim, acho que a comunidade em geral, estou falando por mim, claro, mas acho que a comunidade é uma coisa que não só que a gente não tolera esse tipo de conduta. Que bom que a gente não tolera esse tipo de conduta. Então,
para finalizar o comentário, eu gostei muito da tua exposição, da tua palestra, do jeito que você abordou. Eu não sou um estudante do tema, mas eu acompanho bastante o tema, então achei que a tua exposição foi muito bacana. E a pergunta é o seguinte: eu não sou um estudante do tema, como eu acabei de dizer, mas eu tenho um achismo, uma percepção. Parece que caso de desvio de ética e problema de plágio e fraude, tudo isso parece que se concentra em áreas biológicas, especialmente medicina. Isso é uma percepção falsa? Você tem algum? Eu não tenho dados sobre isso, mas eu vejo que tem muito caso com questão médica e tal. Por que será que isso acontece tanto nessa área? Obrigada, professor. É verdade. A área médica, ela biológica, médica, concentra os maiores casos. Uma das razões é que a pesquisa ela é financiada por empresas. Então, ali já começa um problema. Por exemplo, resultados que não são favoráveis, eles podem não ser publicados, ou eles tentam manipular aqueles resultados para não passar, porque é um investimento muito grande. E, na verdade, assim, são dois problemas ali. Primeiro, não publicar algo que, sei lá, de um medicamento ou de alguma coisa que está sendo feita, e aquele medicamento sai, né, ele vai ser colocado para o público, se bem que, na verdade, quando tem um problema, os efeitos colaterais começam a aparecer e depois de um tempo eles têm que recolher o medicamento, então não sei qual é a vantagem em relação a isso. E a outra é aquela parte da confiabilidade do progresso da ciência, quer dizer, às vezes reportar um resultado negativo é tão importante quanto o resultado positivo. Porque quantos grupos que senão vão tentar repetir ou começar pelo caminho errado? Não, deixa eu pular essa fase, porque eu já sei que não funciona. Né? Agora me fugiu alguma coisa. Do teu comentário. Mas é isso, realmente. Sim, eu comecei a trabalhar com ética. Na verdade, o Ivo lembra, a Carla eu acho que não era contratada ainda, a Rafaela também não, a Bel lembra também, né, a gente organizou o ENCA em 2001, 2002, né? 2001. 2001, o Departamento de Química Analítica já se preocupava com esse tema, e a gente queria uma palestra sobre ética. A gente não tinha ninguém para chamar, para falar sobre ética na academia. A gente chamou o professor Roberto Romano, que é filósofo. Então, ele deu aquela visão geral da filosófica, né, sobre ética, moral, mas até porque todos esses problemas, assim, existia alguma coisa, mas a internet era pouco usada naquela época. Então, a difusão do conhecimento e dos problemas também era menor. E aí, eu sei que em 2004, eu fiz parte de um grupo da SBQ, a gente publicou um trabalho sobre a formação do químico, onde se falava, um dos itens era a ética na pesquisa, e em 2009... que quando a CAPES estabeleceu que começou aí eu lembro que eu fui convidada para falar numa mesa redonda para falar sobre ética. Eu não sabia o que falar em 15 minutos, porque não tinha nada, né? Era mais o aspecto mesmo filosófico da coisa, assim. E hoje, eu confesso assim, que a minha apresentação podia ter 3 vezes mais. Eu tirei muitos slides. Aliás, agora eu lembrei o que eu queria falar. Eu tirei um dos slides, que era o último, que fala exatamente disso. Quando muitas pessoas começam a transgredir aqueles conceitos aceitos pela sociedade, quando a ética passa a ter uma importância menor, ou eu passo a mão na cabeça de alguém que eu sei que não está agindo de forma ética, aí eu aceito, mas isso aí faz de conta que é um comportamento inadequado, ainda não é uma má conduta, aí eu vou aceitando, o que acontece? A ética morre. Se a ética morre,
a moral acaba. Aí eu tenho que mudar todo aquele conjunto de valores da sociedade científica, porque se a ética morreu, aquele conjunto de valores não vale mais também, né? Então, realmente, é isso aí. É aquilo que... Eu não dei nome aos bois, mas a gente sabe, né? Realmente, o problema é isso ali. 40 anos de vida acadêmica, vida científica sólida, tudo desaparece num dia. Mais alguma pergunta? Eu confesso que eu falei 15 minutos, para mim foi difícil na primeira vez, e agora só porque muito foram de dúvidas dos alunos, dos professores, nos diferentes programas que eu fui dar palestra, falar sobre ética, aí essas dúvidas vão gerando mais curiosidade, ou detalhes que vão aparecendo, então enriquece todos os lados. Mas, por favor, fiquem à vontade, qualquer dúvida que tiverem, nada é bobagem. Você comentou sobre quando os autores dentro de um paper eles são creditados e não existe uma contribuição real do autor, mas qual a posição no caso, por exemplo, de grupos que são muito grandes, apoiados, por exemplo, por um professor, e o nome desse professor sai em todos os artigos do grupo, ainda que muitas vezes possa parecer que a pessoa, professor no caso, nem leu, nem fez nada, nem sabe do que se trata no artigo. E aí o índice H vai lá em cima. Qual é a posição, assim? Que não é só o índice H dele, é o número de artigos mesmo que cresce. É uma pergunta bastante pertinente. Trabalhar num grupo grande não significa que todas as pessoas têm que estar no nome de todos os artigos. É realmente quem contribuiu. Então, existem muitas revistas hoje em dia que elas solicitam, quando a gente submete o manuscrito, elas querem saber qual é a contribuição de cada coautor. Tem que ir por escrito lá, eu fiz tal parte. Agora, a gente sabe, a química é uma ciência multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar. É claro que em alguns trabalhos é plenamente justificável ter 15 autores, 20 autores, dependendo do enfoque. Por quê? Exatamente para ter um trabalho completo, para ter um trabalho consistente, precisa da atuação de diferentes pessoas de diferentes áreas, inclusive, não só da química. Então, tem que olhar, exatamente, contribuiu? É só porque é o chefe do laboratório, porque está lá há muito tempo? Não, ele está aqui, ele, sei lá, lava o vidro de ensaio, o Becker, no final do dia? Não, isso não é motivo para ser autor. O autor faz parte do conjunto de autores quem contribuiu, seja com a ideia, seja com a execução, a discussão do trabalho. Eu acho que é importante, pelo menos, ler o trabalho, saber do que se trata, discutir aquele trabalho, contribuir, por menor que seja a contribuição, mas tem que, no mínimo, isso tem que existir. Se não, coloca o nome da pessoa nos agradecimentos. Claro, isso não dá Ibope, não dá número de artigos, não vai impactar nas citações, mas é uma questão ética. A gente já teve muito no passado artigos com um monte de autores. Aí se criticou tanto isso que aí diminuiu. Aí ficou aquela coisa assim que realmente não refletia todo mundo que tinha trabalhado no trabalho, tinha contribuído para aquele trabalho. Então, tem que ter bom senso e realmente ver. Claro, existem trabalhos e trabalhos. Tem alguns que... O meu grupo tem 8 alunos, mas aquele trabalho foi só um que desenvolveu, ou foram 2 que trabalharam aqui. Os outros não têm nada a ver com aquilo. Então, é uma questão de bom senso. Isso aí
Mas a gente sabe que existe, principalmente se é um docente mais antigo, que está lá no laboratório, e fica aquela coisa, mas se eu não colocar o nome dele, vai ficar chato. Mas eu acho que o bom pesquisador sabe, inclusive, ele deveria chegar e dizer, olha, não precisa colocar meu nome no trabalho. Isso, para mim, não é mais importante. A minha carreira já está consolidada, já está na descendente ali, né? Eu já fiz a minha contribuição. Não é o meu nome no artigo que vai fazer a diferença. Certo? Às vezes, sim, é complicado, porque é aquilo que eu estava falando de a ética morrer, a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas até percebem comportamentos antiéticos num grupo, mas ficam com receio. Pô, eu vou denunciar? Depois aquele docente vai ser meu professor, ele pode estar na minha banca? A gente sabe que existe isso, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre ética para tentar minimizar esses problemas, minimizar no sentido quantitativo, né? Esses problemas, e para as pessoas se conscientizarem mesmo que não vale a pena transgredir todos aquele conjunto de valores da sociedade. Ai, meu Deus! Agradecer e falar que ela foi a minha orientadora, gente. Então, Solange, muito obrigada. Imagina. Obrigada, gente. Eu estou dando certificado para Solange, mas tudo bem. Agora, acho que eu não preciso mais ninguém. Não, eu estou mantendo meu currículo, não acredito. Vai que meus sobrinhos netos, daqui a 100 anos, resolvam olhar o meu... Quem foi a minha tia-avó? Está tudo lá na minha depois que eu aposentei. Aí consegue, né? Aí consegue, aí entendo. Ai, a gente tem vontade de fazer isso a vida toda e não consegue. Tudo bem. Tudo bem.